Dilma Rousseff diz que o vice Michel Temer e presidente da Câmara Eduardo Cunha são chefes de conspiração. Um deles é a mão, não tão invisível assim, que conduz com desvio de poder e abusos. O outro esfrega as mãos e ensaia a farsa do vazamento de um pretenso discurso de posse. A presidente classifica o impeachment como a maior farsa jurídica e política da história. Relatório é lido no plenário da Câmara dos Deputados. A hipótese de cometimento de crime de responsabilidade. E votação é marcada para começar às 2h do próximo domingo. Ex-senador que presidiu CPI da Petrobras é preso na Operação Lava Jato. Jim Argelo é acusado de receber propina até em conta de igreja para evitar convocação de empreiteiros para depor. Deputado Paulo Maluf sai da lista de procurados da Interpol e diz que agora só falta ser canonizado pelo Papa. Justiça Federal suspende a nomeação do ministro da Justiça. Filho do deputado Jair Bolsonaro, Flávio, atira em assaltantes no trânsito do Rio. Fred volta às Laranjeiras e Fluminense tenta reconciliação. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A presidente Dilma classificou o relatório do impeachment de maior fraude jurídica da história. E sem citar nominalmente Michel Temer, chamou o vice-presidente de chefe do golpe. O discurso duro foi a primeira manifestação de Dilma depois da aprovação da continuidade do processo de impeachment na Câmara dos Deputados. O vice-presidente Michel Temer não se manifestou sobre as falas de Dilma Rousseff. Já o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, disse que não existe golpe e que o processo de impeachment tem apoio popular. A votação do processo de impeachment será a partir das 2h do domingo. Ainda não está definida como será a chamada dos deputados. E hoje o parecer da comissão especial foi lido no plenário da Câmara. Em entrevista exclusiva ao SBT, o indígena espancado em frente ao prédio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul disse que ainda não conseguiu voltar à sala de aula por vergonha. O caso aconteceu em março e ganhou repercussão internacional. Alunos de Harvard, nos Estados Unidos, pedem o fim da discriminação e do racismo contra povos indígenas. Um jovem que voltava de uma partida de futebol morreu no Rio durante uma troca de tiros entre assaltantes e um major da Polícia Militar. O deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do deputado federal Jair Bolsonaro, trocou tiros com criminosos durante uma tentativa de assalto hoje no Rio de Janeiro. Vamos a outras notícias pelo Brasil. O surto de gripe A lota os prontos-socorros e aumenta o medo de contágio nas salas de espera. Por isso, tem gente preferindo chamar o pediatra em casa para não expor os filhos ao vírus. Uma pesquisa revela que o trabalhador brasileiro que almoça fora de casa de segunda a sexta-feira gasta quase 80% de um salário mínimo todo mês. O ex-senador Jim Argelo foi preso hoje na Operação Lava Jato. A nova fase investiga o pagamento de propina por empreiteiras para evitar convocações em CPIs da Petrobras. Foram cumpridos mandados de condução coercitiva contra o filho de Jim Argelo, contra executivos das construtoras OAS e também da UTC. Uma paróquia no Distrito Federal também foi alvo da operação. A paróquia São Pedro confirmou ter recebido o valor após pedir ajuda de Jim Argelo para a festa de Pentecostes, mas negou saber que se tratava de dinheiro sujo. A construtora OAS disse que está colaborando com as investigações e a UTC não quis comentar o assunto. O advogado do ex-senador Jim Argelo não retornou nossas ligações. Os advogados dos outros dois presos não foram encontrados. O PMN disse que nunca teve relação política, pessoal ou comercial com Jim Argelo. O PR afirmou que a direção do partido não participa de decisões de campanha nos estados. Segundo o DEM, as doações de campanha foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. E o PRTB afirmou que não vai se pronunciar sobre o caso.
Paulo Maluf deixou a lista de procurados pela Interpol depois de 6 anos. Daqui a pouco, Justiça Federal suspende nomeação de ministro da Justiça. Convocada para depor, Cristina Kirchner é recebida por multidão em Buenos Aires. Briga de atacante Fred com o técnico do Fluminense ainda parece sem solução. E a viagem interestelar com nave especial do tamanho de um chip. Nós voltamos já já. Nos Estados Unidos, cientistas anunciaram um projeto ambicioso: enviar uma nave espacial do tamanho de um chip para um sistema vizinho ao nosso. Tempo de viagem, Raquel, 20 anos. E o La Rocha? Foram presos na Bélgica mais 3 suspeitos de participação nos atentados de Paris ano passado. A Justiça da Argentina obrigou a ex-presidente Cristina Kirchner a voltar para Buenos Aires para depor num processo que investiga irregularidades financeiras. Patrícia Vasconcelos. A Justiça suspendeu a nomeação do ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Na decisão, a juíza Luciana de Moura, da 7ª Vara Federal, lembrou que a Constituição proíbe que membros do Ministério Público, do qual Aragão faz parte, antes de assumir a pasta da Justiça, ocupem outros cargos ou funções. A Advocacia Geral da União vai recorrer. Em instantes, os gols da Liga dos Campeões da Europa. Mercado Pet supera a crise econômica e procura por cursos de banho e tosa dispara. E os Jogos Olímpicos na escola. Colégios apresentam de forma divertida a cultura dos países que vão participar da Olimpíada no Rio. Não perca, é já já. O mercado pet supera a crise econômica e mostra crescimento. O Brasil tem o 3º maior faturamento mundial do setor. Muita gente tem apostado em cursos de banho e tosa para poder aproveitar esse potencial. E quem anda sem tempo para resolver os problemas do dia a dia está recorrendo justamente a quem tem tempo para oferecer. Você vai conhecer agora uma empresa que funciona como uma secretária particular. Para promover uma campanha de incentivo à doação de sangue lançada pelo SBT esta semana, o ator que interpreta o médico Raul na novela Cúmplices de um Resgate resolveu fazer boa ação na vida real. E agora o esporte. O atacante Fred se reapresentou hoje ao Fluminense, mas a briga dele com o técnico do time ainda parece sem solução. Real Madrid e Manchester City são os 2 primeiros classificados para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa. E teve show de Cristiano Ronaldo. Muito bem, representantes de mais de 200 países virão ao Brasil para a Olimpíada do Rio. E pensando nisso, algumas escolas estão ensinando de uma forma divertida as modalidades de jogos e também a cultura de outros países. A vida vai, mas bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.